Nós estamos aprendendo Torá e essa é a prova cabal de que o Eterno tem verdadeiramente sobre essa casa uma separação, porque mesmo diante de uma adversidade como essa, o sopro sagrado nos coloca no trilho e nos faz chegar onde precisa chegar, não por mérito, mas porque Ele nos amou primeiro. Essa que é a realidade. Então, quando eu estive olhando o que foi ensinado pela manhã, o Eterno me fez pensar numa questão e eu queria dividir isso com vocês. Qual foi o ponto alto do ensino pela manhã? Uma palavra: emuná. Adesão, fé, crença, né? Sei lá como que a gente prefere traduzir. Emuná, adesão. Mas, e qual é o oposto? Falta de adesão. Incredulidade. Tem uma palavra um pouquinho mais específica que define melhor um pouquinho: ceticismo. Ceticismo. Quando nós escarnecemos ao sermos incrédulos. Consegue ser pior um pouco. Você pode virar para um indivíduo, Leomar, e falar assim: você crê em Deus? Não. Ele é ateu. Mas ele pode escarnecer do fato de não crer em Deus. Isso é um ceticismo. Você é cético. Nada te abala, Ulisses. Ou pelo menos você acha que nada é capaz de te abalar, né? Pois então, para os céticos, eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza absoluta. Eu não conversei com ela, pastora Sandra, sobre nada disso que ela falou aqui hoje de manhã, mas eu vou dar uma informação para vocês que eu tenho certeza que talvez nem ela saiba. Vocês observaram que de mais ou menos 1 mês, 2 meses para cá, muito em cima do... um tema vem rodeando e cercando, até que confluiu na questão da adesão, no último sábado de Yom Kippur e hoje, o tema de casamento envolvendo, não o tema social casamento, homem com mulher, mas o casamento do seu povo com Elohim, vem norteando e rodeando os ensinos da casa já faz uns 2 meses, mais ou menos, pelos meus levantamentos. Não é isso? Pois então, para os mais céticos, que podem se perguntar do porquê que a casa agora está inventando moda de falar de casamento. O texto da semana passada, usado para fundamentar a questão do matrimônio, foi Gênesis capítulo 20. Vocês concordam comigo? E aqui eu queria abrir um parênteses antes de continuar. Eu quero dar um testemunho pessoal para vocês. Eu tenho uma prática de seja quem for que ensina aqui na Bimá, inclusive quando eu sou o responsável por estar aqui. A semana que sucede o sábado, eu ouço pelo menos 4 a 5 vezes cada ensino durante a semana, até chegar o outro Shabat. Fecha parênteses. Eu vou alegar aqui de forma taxativa de que quem se sujeitar a absorver o ensino, não é pela complexidade do ensino, mas se resumir a ouvir a palavra no sábado e passar a semana sem retornar à palavra que tem sido ensinada, eu digo e afirmo que vai ser difícil sair da condição que cada um de nós nos encontramos. Ah, Leonardo, é porque o tema é complexo? A linguagem é difícil? Nós somos complicados. A consequência do pecado em nós se tornou tão grave que algo simples para nossa assimilação, ela se tornou complexa. Não que a palavra seja complexa. Pensem e reflitam sobre isso. Então, na semana passada, o versículo que norteou o ensino de Yom Kippur foi: estás para morrer por causa da mulher que tomastes. Ela tem marido. Gênesis 20, verso 3. E depois o verso 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e rogará por ti para que vivas. Foram esses os 2 pilares do ensino do sábado pela manhã na semana passada. Ponto. Então aqui está falando de uma questão que, se eu puder resumir em uma frase o que foi ensinado no sábado passado, foi: quer estar protegido? Case-se.
Foi curta a frase, foi simples de entender. Quer se manter protegido? Case-se. Falando abertamente, não era um assunto de casamento entre homem e mulher. O assunto era a relação de um povo que diz crer com o seu único Elohim, para que não haja dúvidas a respeito do que foi ensinado. O assunto voltou hoje. Porque se nós não crermos nisso, não foi isso que foi falar de manhã, se não houver adesão na palavra do Criador, propriamente dito, e que ela precede o cumprimento do rito, o rito vem formalizar, o rito é santo, é sagrado, é bom, mas ele vem formalizar o resultado da adesão. Então quem começa a se judaizar pelo rito, está saltando a etapa, Leomar, da adesão. Significa que ele não fez adesão, Ulisses, e ele é só um repetidor de ações. E olha que a ação é santa, o rito é sagrado, perfeito, e ele é recebido no céu. Porque este rito também pode nos conduzir à presença de Elohim se nós o fizermos com sinceridade. Mas na luz daquilo que Yeshua ensina, pelo grande momento de crise que vivemos, ele diz que a tua fé te salvou. Então nós temos que entender essa questão. E como uma vez eu falei com vocês há um certo tempo atrás, se nós analisarmos o período mosaico, pós-mosaico e o período pré-mosaico, os patriarcas eram muito mais operacionais do que estudiosos, do ponto de vista educados, no sentido de formação teórica, teológica. Então, se nós analisarmos Yeshua, ele está resgatando um comportamento dos patriarcas, o qual ele sedimentou nas suas ações. Eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho. Mas ele era um grande conhecedor e ensinador da Torá. Então, o fato de você trabalhar não enviesa a sua capacidade de absorver os mandamentos. Mas ele não o faz dentro de uma questão de um isolamento social rumo à intelectualidade voltada para a palavra. E Yeshua não é a favor desse modo de educação de Torá. Ok. E nós vimos isso hoje quando ele fala do milagre do leproso ali, que ele fala, ó, a tua fé te salvou, vai, não peques mais, mas vai lá no sacerdote e cumpre o rito para lhe dar testemunho. O lhe dar é ambíguo. É dar para você mesmo de que a sua fé te conduziu a cumprir o mandamento e dar ao sacerdote a ciência de que antes dele entregar a oferta, ele já havia sido curado. Então Yeshua dá um nó na cabeça das duas partes com isso daí. Então isso é uma coisa que fica muito clara. E aí eu vou dar informação para vocês. Por que a casa fala de casamento na época de Rosh Hashanah, Yom Kippur e agora em Sukkot o assunto? Porque a gente falou de manhã que a premissa do casamento com Elohim é a adesão a ele. Sem adesão a ele, não existe aliança de casamento. Pois, o texto usado pela manhã, Gênesis capítulo 18, quando Sara estava ali num dilema pessoal, quando ouviu por trás da porta que dentro de 1 ano iria gerar, iria conceber. Vocês sabem que data foi essa? A pastora Sandra não sabe a data. E ela está falando de casamento, mas ela não sabe a data. Isso era Rosh Hashanah. E eu vou mostrar para vocês por que era Rosh Hashanah. Porque o texto vai dizer que dentro de 1 ano o Eterno reapareceria, não era isso que ele falou aqui? Onde é que ele fala aqui? Verso 10, Gênesis 18, 10. Disse um dos enviados, certamente tornarei a ti daqui a 1 ano. Ele é preciso, um ciclo. E Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava escutando atrás da porta da tenda que estava atrás dele. Não é isso? Ele foi preciso. Ele não disse 1 ano e 1 dia. Ele não disse 1 ano e 2 dias. Ele disse dentro de um ciclo, né? 1 ano. Aí você vira a página, capítulo 21, nascimento de Isaac. Certo? Verso 1. O Eterno visitou a Sara como tinha dito e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu, deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe falara. Em quanto tempo o menino nasceu? A gestação dura 9 meses. Ele foi gerado em Shevat,
e concebido em Rosh Hashanah. E eu vou explicar por que eu digo isso. 2 motivos. Primeiro deles, primeiro verso aqui, o Eterno sancionou Sara, julgou Sara. Existe um período do ano específico onde o homem ele é julgado por Elohim. Os dias que concernem Rosh Hashanah e Yom Kippur. Qual é a leitura básica da Torá na noite de Rosh Hashanah que nós lemos há 15 dias atrás, 17 dias atrás? Qual é a Torá de Rosh Hashanah? Gênesis capítulo 21, o nascimento de Isaac. Os rabinos têm a data exata, 1º de Tishrei daquele ano, Isaac nasceu. Então falar de casamento em Rosh Hashanah e Yom Kippur não é uma aleatoriedade, é uma obrigação. Um ano, o menino nasce. Aí eu disse, a pastora Sandra tinha ciência dessa informação? Não tinha, provavelmente. Pelo ar dela aqui, ela não tinha ciência dessa informação. Pois eu digo a vocês que o Talmud diz que ele nasce em Rosh Hashanah. Por isso que a Torá de Rosh Hashanah, estou errado, Nuris? A Torá de Rosh Hashanah é o nascimento de Isaac, que sedimenta o nascimento de um povo. Sedimenta, a promessa é Abraão e ela é sedimentada em Isaac. Está lá a confusão lá no Oriente Médio por causa disso aí. Só por causa disso. O homem, ungido por Adonai, nasce em Rosh Hashanah. Ela é sancionada. Vocês têm noção do que é isso? Ele julga Sara a favor da vida em Rosh Hashanah ao conceber um filho. Interessante isso. Então quer dizer que nós temos que entender esse assunto um pouco mais detalhado, né? Tem valor bíblico isso daí para nós, né? Portanto, o texto ainda vai dizer que Abraão circuncidou seu filho Isaque quando tinha 8 dias. Que dia que Isaque foi circuncidado? Dia 8 de Tishrei, às vésperas de Yom Kippur. Isaque é circuncidado. Mas aqui os patriarcas não tinham essas datas ainda determinadas, mas eles cumpriam por serem operacionais e obedientes a Adonai. Sem palavra escrita, sem o calendário, para você olhar e falar assim, ó, chegou Pêssah. Eles cumpriam os ritos da Torá que viriam ser dados pelas mãos de Moisés 500 anos depois, pela naturalidade de ouvir o sopro sagrado. Vive com uma dessa. Agora se coloca no lugar desta casa que apanha há 30 anos por defender este modus operandi de vida. Pois não, Nuris? Aún eles não tinham a Torá escrita, estava a Torá oral. Oral, e essa é a Torá que eles estavam seguindo. Perfeito. O que eu quero dizer, Nuris, é que eles não tinham, por exemplo, a referência que Moisés teve. O mês de Abib será o primeiro mês para vós. A naturalidade de te fazer cumprir o mandamento pela adesão te coloca em linha com o rito. É isso que eu estou querendo explicar. E por que o casamento ele se torna... Não tem nada aqui, ó, não escrevi nada disso aqui. Por que o casamento se torna tão importante de ser falado em Rosh Hashanah e Yom Kippur? Houve uma data prevista para um casamento com Adonai que não era este período. Alguém sabe me dizer qual era a data prevista do casamento? Shavuot. Só que o povo ali, ao assumir o casamento com Elohim, deitou-se com o bezerro. Então teve uma ruptura. É isso que o profeta Osés, no capítulo 2, vai acusar Israel. Ela repete o erro do Sinai. Você promove um noivado e um casamento com Elohim, mas você se deita com ele. Qual foi a data que remiu Israel daquele pecado? 10 de Tishrei. Yom Kippur é a data que Moisés retorna com as segundas tábuas para remir. Nós nos oramos o que hoje de manhã? Êxodo, capítulo 33, do verso 12 ao verso 26 do capítulo 34, que é a oração de Moisés para reconquistar uma aliança entre Adonai e o seu povo, aliança de casamento. Qual é a data? Yom Kippur. Então, para se casar com Elohim, eu e você precisamos ser
sancionados em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Aí você vai lembrar: escreve meu nome no livro da vida e sela o meu nome no livro da vida. Mas vocês sabiam que o final dessa sanção, segundo os rabis de Israel, é em tabernáculos? Porque depois de consumado o casamento, existe uma festa. É a única festa com ordenança de alegria. É conhecida como a festa das nossas alegrias, a data das nossas alegrias, o tempo de nossa alegria. Vocês estão cantando aí, ó. Zeman Simchate Enu. Este é o tempo de nossa alegria. A nossa adaptação para o português tirou o pronome nosso. Se a gente traduzir ao pé da letra, Zeman Simchate Enu, este é o tempo da nossa alegria. Porque casamos, prostituímos, fomos sancionados e Adonai nos acolheu. Então, Tabernáculos fala fortemente sobre isso. E qual é o símbolo da festa que fala sobre esse vínculo matrimonial entre o povo e Elohim? O altar. Todo mundo lembra do lulav, que é o molho, e todo mundo lembra da cabana, da sucá. Mas todo mundo esquece que durante o Hol Hamoed de Sukkot, os dias intermediários, porque as datas solenes são o primeiro dia e o oitavo dia, entre o segundo e o sexto dia, a festa das águas da casa, as festas da casa das águas correntes. O que é isso? A lavagem do altar, por causa do grande volume de sacrifícios, era uma celebração dos dias intermediários de Sukkot entre o oitavo e o primeiro dia. É neste período que o rei Salomão ergue o altar e dedica o altar. É em Sukkot. Sukkot, nessa data, foi celebrada por 14 dias. Se vocês olharem 1 Reis, capítulo 8, 2 Crônicas, capítulo acho que 7 ou 8, vocês vão ver isso descrito de forma taxativa na inauguração do Templo de Salomão. Então, o vínculo e o relacionamento entre um povo e o seu Elohim, ele conclui-se em Sukkot. Então, se eu quero falar de aliança matrimonial para ser fecundo, como foi ensinado, porque você só gera filhos depois de casado, biblicamente falando, esse é o rito. Não filhos físicos. Vamos esquecer o assunto físico. A celebração da festa das cabanas ou festa das tendas, que é melhor aplicada essa tradução do que tabernáculo, marca o fim das festividades anuais em Israel. É a data de encerramento. Alguém sabe me dizer por que tabernáculos... O ano começa e tabernáculos encerra as datas festivas? Parece um paradoxo. O ano está começando e eu estou encerrando as datas festivas. Alguém sabe me explicar o porquê dessa simbologia? Porque as festas em Israel são agrícolas. Quando você habita Sucá, você já passa frio na Sucá em Israel, porque o inverno já está dando sinais de que está chegando. Quem por conta própria vai morar numa casa feita de palha em cima e aberta nas laterais às vésperas de um inverno? Tem que ter um ensino por trás disso. 7 dias você habita na Sucá com a intenção de se permitir lembrar que tudo que Adonai te deu não é suficiente, porque o seu sustento é simbolizado pela Sucá. A Sucá dá ao homem o choque de realidade que o apartamento que ele comprou, o carro que ele tem, o emprego que ele tem, a família que ele tem, tudo é passageiro, tudo é frágil, tudo desmorona num piscar de olhos. A habitação numa tenda simples com Elohim, ela permanece. Isso é tão forte na realidade do ser humano, quando ele entende ser essa a premissa do seu vínculo com Elohim, que os recabitas fizeram um voto a Adonai no tempo dos reis, que eles disseram: nós habitaremos permanentemente em tendas, para eles nunca se esquecerem da dependência de Elohim. Então eles se tornam nômades morando em tenda, permanentemente. Quem? A pastora está lembrando que Jeremias toma eles como exemplo. E eles são contados entre os filhos de Israel, os recabitas. Olha lá, procura depois na sua Bíblia, que eu não vou poder entrar lá agora não. Em relação às 4 espécies, nós temos 4 símbolos
da unidade da humanidade. Por que o Arba Minim, as 4 espécies, elas ficam juntas? Porque é necessário que ao final de cada ciclo bíblico nós nos lembremos de uma única coisa. Mesmo que eu seja um etrog perfeito, que ouço Torá e aplico aquilo na minha vida prática de forma correta, eu não posso esquecer da necessidade de viver igualmente, lado a lado, com todos que não são iguais a mim. Olha que paradoxo, Leomar, quando você busca uma elevação espiritual pelo meio da intelectualidade e da religiosidade. Você se isola, você se priva, porque você é tão santo que você não pode se misturar com as demais espécies sobre a face da terra. Quem são as espécies daqui? O lulave, que é a folha da palmeira, ela tem fruto, ela tem gosto, mas não cheira. Tem Torá e não aplica. É o famoso intelectual. Conhece, 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 e a operação dele é zero. O aravá não, o radaz, a murta, tem cheiro. Tem nada para comer dela. O sujeito não tem Torá, mas ele vive trabalhando. Ele não se alimenta de nada que é oriundo da Torá, porque ele acha que o esforço físico dele exclusivamente vai dar a ele aquilo que ele precisa. E o pior dos seres humanos no sentido de contribuição para a vida social é o aravá, o salgueiro. Não tem cheiro, não tem fruto, não tem Torá e não pratica nada. É a geração Z que está aí hoje. Esses meninos que não querem casar, não querem trabalhar, querem ficar no computador e morando dentro da casa dos pais velhos. Isso aí não sou eu que falo não, tá? São os psicólogos analisando a geração dos anos 2000 para cá. Chama geração Z. Não querem sair de casa. Quando se arrisca, Ulisses, o chefe passa um sabão nele no trabalho, ele chega chorando em casa porque o chefe brigou com ele e ele pediu demissão, porque ele não pode ser corrigido. O aravá está brotando com essa educação que o mundo está dando aos filhos, longe de Torá. Isso daí é uma reflexão anual que nós precisamos fazer. Ao longo dos 7 dias, os cumpridores da Torá devem habitar na Sucá e nela realizar o maior número possível de atividades cotidianas durante a semana de comemoração. O ensinamento por trás dessa mitzvah converge para a proteção do ser humano a respeito da vaidade. Visto que ao contemplar suas posses e suas obras, ele pode se afastar de Elohim e ser vítima da sua própria prosperidade. Esse é o preceito que visa consolidar o humano a mitzvah da humildade e da dependência de Elohim em aspectos básicos da vida humana. Ao longo dos 7 dias de celebração, buscamos cumprir essas mitzvot, o lulav, a cabana, e nos alinharmos aos preceitos divinos no encerramento do ciclo. Entretanto, ao 8º dia, celebramos uma data completamente particular em todo o ciclo. Sukkot tem 7 dias, mas atrelado a Sukkot, que parece ser parte da festa, mas não é uma data particular. O 8º dia chama-se Shemini Atzeret, que ano passado foi 7 de outubro, data a qual Hamas invadiu Israel. Para a gente não esquecer disso. Não foi invadido em Sukkot, foi invadido em Shemini Atzeret. Nós vamos ver o que isso significa. Shemini Atzeret, na tradução, é a 8ª reunião, a 8ª assembleia. Abre lá o texto de Levítico, capítulo 23, verso 36, por favor. Vaikra, capítulo 23, verso 36. Isso aqui está para Sukkot, tal qual Pessa está para os dias de pães asmos. Entende? Pessa e pães asmos são festas separadas, se misturam pelas datas. Shemini Atzeret e Sukkot são datas separadas, mas se misturam pela continuidade da data, entendeu? É isso aqui. Olha o verso 36. Por gentileza, pastora. Se Shemini Atzeret tem o mesmo valor de Páscoa, é o mesmo valor da presença de vocês aqui para a celebração. Isso aí não tem nem o que discutir. Nós vamos tocar nesse assunto aqui pela a importância do 8º dia. Exatamente. A importância do 8º dia.
Estou em pânico lá no hospital. Abandonei e falei, não vou trabalhar. Não vou trabalhar. O telefone vai estar desligado, igual esteve no primeiro dia. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. Isso é Sukkot. Ao 8º dia tereis Shemini Atzeret, uma santa convocação. E oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. Dia de proibição. E nenhum trabalho servil fareis. Vira as páginas, números 29. Tem oferta específica para o dia de Shemini Atzeret. É sutil, tá? E para a gente errar nisso e perder a mão, não custa. No 8º dia, números 29, verso 35. Aqui é a oferenda do 8º dia, específica. No 8º dia, tereis Shemini Atzeret, reunião solene. Nenhuma obra servil fareis. Por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Eterno, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Então, está muito claro que tem sacrifício próprio e tem especificações próprias. Entre os 8 dias de celebração, quais dias eu não posso trabalhar? O 1º e o 8º. Os outros dias são Hol Hamoed, dias intermediários, dia de lavar a casa com bastante água. E Yeshua, durante o Hol Hamoed 5, vai gritar: quem tem sede, vem a mim e beba. É o grito dele lá no livro de João, quando ele se anuncia como aquele que vem saciar o sedento. Era no dia de Roshana Rabá, o último dia da festa da Casa das Águas Correntes. Hoje eu não vou ter tempo de entrar nisso. É lindo o texto. Quando você olha a Torá e olha o texto, é muito claro. No livro de Reis, no 1º Reis, capítulo 8, abre lá o verso 65. A inauguração do tabernáculo coincide com a data de tabernáculos. Primeiro Reis, capítulo 8, verso 65. Olha o que acontece. Eles estavam celebrando tabernáculos no ato de inauguração do templo. Mas acontece uma coisa muito interessante, pastora. Olha só isso aqui. Esse aqui é o preâmbulo rabínico para uma ideia que é pacificada entre a casa de Israel. Presta atenção, esse é o preâmbulo. No mesmo tempo, Sukkot, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até ao rio do Egito. Pegou o território inteiro, perante o Eterno nosso Elohim, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. Então, se nós fizermos a conta básica aqui, eles celebraram durante o mês de Tishrei inteiro, de Rosh Hashanah a tabernáculos, uma única festa. Olha só isso aqui, hein? Presta atenção. Verso 66. No 8º dia da festa, ou seja, Shemini Atzeret, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Esse é o preâmbulo messiânico da festa. Salomão era a sombra do rei Messias que viria ter com o povo ao 8º dia da festa. A partir daqui os rabis entendem que esse anúncio do 8º dia é um preâmbulo da vinda messiânica. Ele tem data para vir, mas Leonardo, o próprio Yeshua fala que não tem dia, não tem hora, vai ser como um raio, vai ser... Cuidado com o viés cristão. Olha para a Torá. Yeshua não vai vir em datas aleatórias, as festas convergem nele. Ele escolhe Pessa para morrer. Ele acende aos céus as portas de Shavuot. Ele tem data específica para tudo na vida dele. Eu arrisco dizer que ele nasce em Yom Kippur. Isso é o Leonardo, tá?
Eu arrisco dizer que ele nasce em Yom Kippur. Fala. Fala no microfone, Leomar, por gentileza. Ajuda aí. Fala aí, Leomar. Os comentaristas ensinam que as 3 grandes festividades, elas sempre vão nos lembrar, trazer à memória os eventos passados, né? Evento que Israel saiu do Egito. O histórico, né, de Israel, né? De Israel, eventos passados. Perfeito. Shemini Atzeret, não. Ele vai apontar para o futuro. É aí que Israel peca grandemente com aquela festa. É esse o ponto. Isso aí, pecou, pode continuar. É esse o ponto. Que Israel peca oferecendo uma festividade. Ela se deita com um Deus estranho. Exatamente, justamente. No único dia do ano que ela deveria esperar o Messias. O Messias. Ela... De 300 e tantos dias do ano do calendário judaico. O dia previsto na Torá, que faz alusão à vinda messiânica, e eu vou mostrar Yeshua falando isso de forma clara. Eles escolhem não ter a expectativa da vinda messiânica para celebrar a vida e o amor. Se vocês olharem o tema da festa, era a vida e o amor. Então, a situação que nós vivemos hoje é porque Israel pecou primeiro. Isso. Mas é sinal do nosso pecado. Do nosso pecado. Se Israel está nessas condições, calcule a condição das nações. Isso. Se Israel está nessas condições, calcule o tamanho do dano sobre as nações. Incalculável. Olha o que o texto continua falando. No 8º dia da festa, despediu o povo e eles abençoaram o rei. Aqui está muito sutil. Abençoaram o rei. Eles ovacionaram o rei. É dia de uma ovação messiânica. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Eterno fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Os rabis de Israel ensinam que o 8º dia provoca uma reunião solene visando a chegada do rei. É uma provocação ao rei. O Messias de Israel, de maneira que a data é marcada pela grande expectativa escatológica dos judeus. E caso não se cumpra, temos Torá e a alegria dela. É por isso que a gente canta com a Torá, na Simchat Torá, no mesmo dia. Porque se ao pôr do sol daquele dia, Ulisses, o Messias não veio, nós temos Torá. Mais um ciclo de alegria, mais um ciclo de certezas do nosso relacionamento com aquele que nós não enxergamos. Mas a adesão por causa das mãos de Moisés. Mas é o dia da expectativa. É o dia da expectativa. Nosso consolo e esperança na Simchat Torá, pois as Escrituras Sagradas continuam conosco para nos guiar e ensinar até que Ele venha. Não é essa loucura com viés cristão que a qualquer momento vai rasgar um trovão do céu, vai ser um dia de trovoada, um dia de escuridão. O profeta Joel, o profeta Amós falam isso claramente. Mas não é com a loucura e a aleatoriedade que subsidiou a premissa de que uma vez confessado Yeshua, seja qual for o dia que ele venha, eu vou ser. Você tem que criar um ciclo de vida reta diante de Adonai, para no último dia, Leomar, você ter a expectativa de que ele vai ouvir a sua provocação. Nós vamos provocá-lo. Mas como assim, Leonardo? Provocá-lo. A palavra provocação, ela pode ser ambígua. Você pode provocar Ulisses a fazer algo mal, mas eu posso provocar nele um desejo de fazer o melhor que ele pode. Você provoca. Isso é o caso clássico, Ulisses, de um patrão com um empregado. Você vê um empregado subaproveitado, um funcionário. E aí o patrão pode chegar, dar um chute nele e botar outro num lugar mais bem preparado. Mas o patrão olha, vê que ele tem capacidade e você faz o quê? Você provoca o indivíduo. Positivamente, para que você retire dele o melhor que ele pode dar. Essa é a expectativa. Com a nossa vida ajustada com Adonai, pastora, com o nosso clamor alinhado aos céus, nós provocamos o desejo messiânico de vir. Isso é Shemini Atzeret.
Esse olhar rabínico a respeito da data, ele é posterior à era messiânica inaugurada por Yeshua. Isso aqui é o mais importante para nós entendermos. Qual é o período cronológico que nasce essa concepção rabínica da expectativa ao 8º dia? Já os judeus em diáspora romana. Ou seja, depois de ter provado um período de 33 anos, que foi uma espécie de, como é que a gente fala? Aperitivo. Começa-se a desenvolver essas teorias da expectativa messiânica ao 8º dia. Não foi pré-Yeshua, foi pós. Foi pós, porque provavelmente o impacto da vinda dele provocou reflexões não confessáveis publicamente entre os rabinos do passado, que tornaram-se máximas para que hoje se sustentasse isso como um pilar da festa de Sukkot. Ora, Yeshua faz um midrash sobre isso, uma parábola. Abre lá Mateus 24. Por favor. Yeshua começa, pastor, a provocar. Agora quem provoca é o mestre. Mateus 24. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho longa aqui. Eu tenho um tempinho ainda. Nós vamos dormir aqui hoje, né, Juan? Com os meninos, né? Então não tem problema nenhum não, né? Ah, vamos pegar os meninos que fizeram bar mitzvah, nós vamos passar a noite aqui hoje. Temos muito para conversar. Eles precisam amar essa casa como a esperança de vida deles. Olha como é que o título da minha Bíblia, pastora, está escrito assim: o sermão profético, o princípio das dores. Aqui a navegação, como é que foi a expressão que a senhora usou? Devaneios vindos do cristianismo viram uma loucura a partir disso aqui. Ó. Que o sujeito que estiver no avião bota um cristão com um que não é cristão, porque se arrebatar o avião não cai. Estou mentindo? Eu estou mentindo? As companhias aéreas americanas todas fazem isso. E outras no mundo. Que a mulher grávida vai ter a barriga murchada por causa do viés embutido nisso aqui. Mas vamos ver o que Yeshua fala. Saindo do templo, Yeshua ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura física do templo. Quando é que Salomão inaugurou o templo? Sukkot. Tá bom. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximando-se dele os discípulos em particular, viram que o assunto era delicado e pediram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Ele provoca o quê? A expectativa. Vamos lá então. E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Eles estavam preocupados com a destruição do templo 70 depois de Cristo aqui? A pergunta deles era pela destruição iminente do templo que aconteceria? Ele está dizendo do fim dos e do retorno. Então a expectativa era a respeito de uma volta. Não era a destruição que o Império Romano fez 70 anos depois da era cristã. Respondeu Yeshua: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras, mas cuidado para não vos... Então é para a gente ficar em pânico? É para ficar em pânico? E se a China invadir Taiwan? Vamos ter uma terceira guerra em andamento. É para ficar em pânico? Ainda não chegou o tempo. Por isso que vocês precisam dormir aqui. Vocês precisam estar prontos e sólidos para viver esses dias. Porque eu vou estar velho e talvez já tenha ido embora, mas vocês precisam estar de pé. Vocês precisam estar de pé. Pastora, eu estou falando de mim porque eu, né, para não ficar indelicado falar de quem é mais velho que eu, não é isso? Não pode. Ouvireis de guerra, tá? Tais coisas, elas devem acontecer, mas não é o fim. Olha o que ele está provocando dentro dos discípulos.
Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Aqui que o pessoal está torcendo pelo arrebatamento. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Olha a internet, o YouTube aí, para difundir ideias que Yeshua há 2000 anos atrás já tinha ciência. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que sustentar a perseverança até o fim será salvo. A perseverança é o mesmo que adesão. Não foi o assunto de hoje? Presta atenção, assista 1, 2, 3, a minha média é de 4 a 5 vezes na semana, para eu conseguir entender. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este ensino do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem leu entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no Shabat. Pois haverá então grande aflição como nunca houve. Nós oramos esse texto aqui durante muito tempo, a coisa de 1 mês e pouco atrás. Pois haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser, olha, o Messias está aqui ou ali, não lhe dê crédito, vai ser aleatório. Ele está aqui, ele está ali, é hoje, é amanhã. Pois surgirão falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível forem, enganaria até os escolhidos. Prestai atenção, eu vou-lo tenho predito. E Yeshua tem uma predição a respeito desse tempo. Não é essa loucura que usa uma espécie de terror psicológico para querer aprender as pessoas. Quando aqui diz que os que creem é que permanecerão. Não é pelo medo. Olha para a Torá. Por isso nós temos a alegria de que se ele não vier na próxima quarta-feira, nós temos Torá para nos manter. Olha para a Torá. Não dá para interpretar uma visão escatológica de Yeshua de retorno sem olhar para dentro da Torá. Senão vira loucura. Presta atenção. Prestai atenção. Eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saias. Olhai, ele está no interior da casa, não acredites. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E Yeshua não dá uma resposta direta aos discípulos. Se nós analisarmos o que ele faz, ele tem uma predição, mas ela não é uma predição objetiva. Ele não diz é, ele diz o que não é. Entende o que ele está fazendo? Ele está te dando uma resposta com o objetivo de provocar uma resposta. Aonde você vai se apoiar diante de um cenário tão desfavorável como esse? É isso que esses meninos mais novos precisam aprender. Aonde vocês vão se apoiar? Vai virar uma loucura. Se eu ficar com o meu telefone procurando resposta, eu vou entrar na casa, eu vou sair no deserto, eu vou pular da ponte, eu vou entrar numa casa das montanhas escondido com comida para tantos dias.
Yeshua está dizendo o que você não deve fazer para que você faça aquilo que ele ensinou desde o princípio. Eu vim senão para cumprir os profetas e Moisés. Essa solidez vai faltar no final dos dias. Não, pastor, ainda é o princípio das dores. As guerras estão começando. Não vai haver solidez de correr. Pastora Sandra, me ajuda, como nós temos hoje. Olha o 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Vai haver uma coisa astronomicamente grande. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Então ninguém vai ter que anunciá-lo, ele se anuncia. Olha isso com carinho. Ele virá, os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais se ajuntarão os seus escolhidos dentre os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprender agora esta parábola da figueira. Ele vai falar numa linguagem simples, para nós não nos perdermos. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ele não deu resposta nenhuma. Direta não. Mas ele já anunciou que o verão está próximo. Ele te dá uma noção de tempo, o verão. Qual é a estação que precede a festa de Sukkot em Israel? Kites, verão. Ele está dizendo que esses eventos confluem num período de verão. Tudo bem. Igualmente vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, ele está às portas. Ele não chegou ainda. No verão, Leomar, ele está às portas. Nós vamos guarda a palavra porta. Porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras jamais. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas pertence unicamente ao Pai. Como foi nos dias de Noa, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noa entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que hora há de vir o nosso Adom. Mas considerai, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E Yeshua está dando um entendimento daquilo que nós não devemos fazer, para que, retirado isso da equação, nós consigamos fazer a leitura do que nós devemos fazer. Ele tem essa didática, é o rabino, é o modus operandi dele ensinar, porque ele visa a adesão. Eu vou repetir, porque ele visa a adesão. Salta no capítulo 25. Ele vem criando uma expectativa. Ele deu alguma resposta direta a alguém aqui? A pergunta foi direta. Diz-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá que a tua vinda é o fim dos tempos. Ele não deu. Ele disse quais são as coisas que nós não temos que considerar como esse tempo. Agora ele vai dizer. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Então ele diz que o tempo de retorno dele é um tempo de casar. Ele deu uma grande dica. Se a festa de Sukkot celebra um casamento, o retorno do noivo está ao redor das datas de Sukkot.
5 eram loucas. Esquece o insensato. A tradução aqui, loucas, hakohelet. E 5 prudentes, sábias. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: aí vem o noivo. Saí ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às sábias: dá-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As sábias responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai. Então, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ele falou de uma porta aqui atrás. Ele está às portas. Aqui, ele fechou as portas. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Adom, Adom, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de... Se a única festa celebrada pela Torá, que gera uma expectativa da chegada messiânica, é adulterada para um evento pagão, errou-se no único dia que a Torá prevê para haver uma expectativa disso aqui se cumprir. Esse é o nível da gravidade do que aconteceu em Israel. Mas eu digo para vocês que na humanidade em geral está pior. Porque não se guarda Shabat, não se guarda Pessa, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah nem Yom Kippur. Então, perdidos no tempo, continuarão. Ele está aqui, ele chegou, e aí começa. Estão perdidos. A alusão de Yeshua ao tempo de expectativas é ilustrada por meio de uma expectativa nupcial. Como é que fica a noiva às vésperas do casamento? Ela está pensando em quê? Em casar-se. A expectativa nupcial da noiva para com seu único noivo. Quantas noivas tinham esperando ele? 10. Quantos noivos tinham? Nós vamos chegar aqui agora. Presta atenção. Ou seja, existe uma menção matrimonial desse momento tão particular e peculiar da vida humana vinculado a uma ideia de casamento. Adesão entre homem e mulher. Observem que só há um noivo, mas todas as noivas eram legítimas, mas divididas em 2 grupos. Por detrás das palavras de Yeshua está o princípio maior da Torá: crer e aderir ao único Elohim. Você precisa crer e aderir ao único Elohim. Qual foi a palavra de Moisés para um povo 400 anos escravizado no Egito? Quando eu chegar e eles perguntarem: quem enviou a vós? Eu direi: eu serei o que serei. Primeiro eles precisavam crer, para depois eles aderirem. E Yeshua segue o mesmo rito. A adesão se encontra na crença da existência de que Ele é. A adesão reside e encontra-se na crença de que Ele é. Não é quem Ele é. Ele é. Quem é o Leomar, quem é a Rita, quem é Maine, quem é Sandra, vocês podem perguntar. Elohims é. Ele é a existência. Não se pergunta quem Ele é. Ele é. A resposta foi: Erie, Asher Erie. Eu serei
o que serei, porque ele aguardava uma adesão. As 5 virgens chamadas de loucas, na verdade, devem ser vistas que no momento crucial da humanidade, nós devemos enxergar as 5 virgens imprudentes, loucas, como o espelho da humanidade que é requerida a adesão e falha na adesão. As 5 virgens simbolizam o mundo que, ao aderir, não aderiu, por falta de adesão. Isaías, no capítulo 4, como adiantou o Leomar, o profeta Isaías vai dizer assim no verso 1: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, nos vestiremos do que é nosso, tão somente queremos ter o teu nome. Ela não quer que o homem forneça pão, não quer que forneça vestimenta, casa, ela só quer ter um nome, para ter a garantia dada pelo casamento. Por isso que eram 5 virgens ali que aderiram. Elas só queriam o nome do noivo, ser reconhecidas com o nome. Olha o que o texto continua dizendo: tira o nosso opróbrio. Verso 2: naquele dia o renovo do Eterno será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele dia aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Eterno lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor, e criará o Eterno sobre todo o lugar do monte Sião e sobre as suas assembleias, Shemini Atzeret, a 8ª assembleia, uma nuvem de dia e uma fumaça e um esplendor de fogo flamejante de noite. Que fé, que sinal é esse aqui? Jerusalém, dentro da sua estrutura física, será resumida a um povo sobrevivente que vai ser cuidado com a nuvem no céu de dia e fogo à noite. Nós voltamos ao princípio do Êxodo. Dependência completa de Elohim para subsistência e sobrevivência. O mundo vai ter que se adaptar ao estilo de vida do noivo. Por isso que Yeshua diz: mas não vai sobrar nada em Jerusalém, pedra sobre pedra. Ele vai reconstruir no molde dele. Fala. Uhum. Sim. E o fruto da terra, você celebra o fruto da terra em Sucote. Ele está falando de uma era messiânica muito clara, que Sucote converge todo o final dessa história messiânica prometida. Como não guardar Sucote? Pergunta, Isaac. Tira a mão para eu poder te ouvir. Sucote. Se você quer entender o retorno messiânico, você precisa pegar o lulav todo ano, habitar na cabana e guardar os 8 dias. É básico. Sem isso, é o básico para que Adonai possa construir dentro de você um relacionamento tal que quando esses dias anunciados chegarem, você vai saber fazer a leitura de forma clara. Vai ficar no seu momento reservado com Adonai, esperando o que você deve fazer. Os que não tiverem essa adesão, vai correr para onde? Vai fugir para deserto, vai subir para a montanha. O mundo vai entrar em colapso e nós permaneceremos. Mas Leonardo, é tão simples. O rito é simples. As crianças fizeram lá embaixo agora o mover dos molhos e habitar nas cabanas. Essa geração precisa se firmar nessas coisas. Eu tomei um susto quinta-feira à noite. O Amós chegou em casa: papai, me dá seu chofar. Meu chofar é um chofar pequeno, difícil de tocar. Depois, se quiser, eu mostro para vocês ele tocando o chofar, com 4 anos de idade, tirando o som do chofar como se fosse um adulto. É precoce, não é porque ele é especial. Adonai vai requerer dessa geração de jovens uma adesão mais precoce, porque esses dias vão recair sobre eles.
E eu estou pedindo uma noite com vocês na Sukkah. Nós deveríamos dormir às 8 noites. Para o ano que vem nós não vamos aliviar isso não. Sim, existe uma subida específica para cada dia da festa, para as nações. Zacarias capítulo 14. Isso aí. Isaías capítulo 66 vai falar isso aí. Toda visão de confluência, de cumprimento de era messiânica se dá em alusão à festa de tabernáculos. Não tem como negociar isso. O Eleomar, verso? Eu li o verso até o 6. Não li não? E criará sobre todo lugar do monte Sião, sobre as suas assembleias, uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo à noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo, a inauguração do tabernáculo se dá em Sucot, para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra tempestades da chuva. A Sukkah, você vai montar uma Sukkah para sobreviver. É uma Sukkah. Uhum. Sim, isso aí, foi no Shabat Shemini Atzeret do ano passado. Isso. Isaías 4:4. Uhum. Uhum. Nós, o povo que se encontrou com seu Elohim e foi limpo, lavado, purificado para um relacionamento permanente com ele. Porque aqui diz os que sobrarem. Muitos vão embora, muitos vão perder suas vidas, mas alguns vão sobrar. Abrigar-se debaixo de um casamento com Elohim tem por pré-requisito a adesão, a certeza e a esperança de que ele é. Elohim é. Mas esse marido tem por premissa não dividir sua esposa com nenhum outro marido ou com nenhum outro dono. Aqui é para a gente finalizar. E a questão é legítima. Seu zeloso e o seu infinito amor são atrelados à fidelidade matrimonial exigida. Dessa premissa nasce o conceito de Ketubá, o documento matrimonial que determina os termos para a manutenção de um casamento entre homem e mulher. Outro ponto importante se trata da condição para contrairmos esse casamento. Porque todo mundo quer casar, mas você tem que se encontrar numa condição apto a casar-se. O máximo que o ser humano chega, sem passar por isso que eu vou falar, é um noivado, mas que acaba em tragédia. O noivo rompe o casamento antes de consumá-lo. Aí é trágico. Outro ponto importante se trata da nossa condição para contrairmos esse casamento, visto que, se estivermos em posse do outro dono, o marido almejado requer que nos coloquemos em uma situação especial para poder tornar-se o nosso marido. Nós temos um outro, mas nós queremos Adonai. Ele vai exigir de mim e de você uma posição para ele ver que eu estou apto a passar para o processo de me tornar a sua esposa. Oséias capítulo 2. Aí eu quero que vocês abram lá para a gente finalizar. Oséias capítulo 2. Vamos ver a nossa situação como candidato ainda não apto ao casamento? Como é que Elohim trata a questão? Verso 1. Dizei a vossos irmãos, meu povo, e às vossas irmãs, minhas amadas,
contendei com a vossa mãe, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Desvie ela das suas prostituições da sua face, os seus adultérios entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Ele chega pesado, o noivo chega duro. Não sou seu marido. Ele deixou alguma dúvida para Oséias aqui, dizendo que naquelas condições ali não tem casamento? Salta no verso 13. Sobre ela, esta mulher nessas condições aí, que não tem condição de casar com ela, sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, se adornou com as suas arrecadas e as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Eterno. Portanto, eu a atrairei. Como é que era a situação que nós lemos ali agora do profeta Isaías? Porque Jerusalém vai ter uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite e uma sucá para te abrigar. Eu vou te atrair para o... Aonde que foi feita a celebração de Sucot? Israel passou 40 anos habitando a sucá. Olha lá onde é que o marido vai levar a gente, ó, o candidato a marido, né, pastora? Porque aqui não teve casamento ainda, a senhora concorda? Aqui não casou ainda. Mas vai botar a gente lá na dependência, então tem que dormir na sucá mesmo. E se precisar, eles vão mandar fabricar uma segunda, porque quem sabe ano que vem essa vai ficar pequena para todo mundo. Ali eu lhe falarei ao coração. Ali eu lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. O que é o vale de Acor? É drama, é lágrima, é choro, é apelo. Isso vai ser a nossa esperança. Olha a situação de nós diante de Adonai. Ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, como no dia em que subiu da terra do Egito, porque está protegido pela nuvem, está protegido pela coluna de fogo e habitando na sucá. E a gente paga tão caro por um apartamento de tijolo, né? Naquele dia, diz o Eterno, me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu marido. Essa tradução aqui é problema do padre. O padre é problemático, ele tem pena do leitor. Aí ele suaviza a tradução. Eu vou ler aqui no original. Naquele dia, diz o Eterno, me chamarás Ish-Sheli, meu marido. Não me chamarás mais Baali. Só um instante. A palavra marido no hebraico foi ensinada aqui semana passada. Ela pode ser Ish, homem, que se eleva, que atinge um patamar grande, mas ele pode ser também Baal, marido, dono, possuidor. O texto aqui usa uma espécie de anagrama das palavras judaicas para levar o homem a entender que dentro de uma condição matrimonial eu preciso enxergar se eu estou casado com um homem ou com um dono. Este marido do capítulo 2 de Oséias, ele vai fazer, vem para o deserto. Ele não vai te obrigar. Ele vai querer que você adira a ele por amor. Ele não vai pegar ninguém na orelha. Ele não vai arrastar ninguém pelo cabelo. Ele não vai subornar você com nada para que você se torne um amante dele. Você tem que amá-lo de todo o coração e voluntariamente desejar o modus operandi deste marido: deserto, nuvem, coluna de fogo e uma cabana para se esconder. E aí quando ele diz o Baali, ele está dizendo que eu e você somos casados com um Deus estranho. Esse Deus é o teu dono, esse Deus estranho é o meu dono. Nós não estamos casados com Elohim nesta forma. E ele não se casa com alguém já casado.
Qual é a condição bíblica exigida por Adonai para que ele te recolha e recolha a mim como esposa? Se eu já sou casado com Baal? Divórcio do ídolo? Existe divórcio quanto ao ídolo? Qual é a pena para a idolatria dentro da Torá? Morte. E o ídolo é queimado ele precisa queimar o ídolo. O ídolo só morre pelo fogo. Hoje foi falado que o fogo está afogado, esperando para causar o incêndio. Adonai está esperando eu e você declararmos um amor sobrenatural por ele, para que ele envie um incêndio dos céus e queime o ídolo dentro de nós. Não há divórcio com o ídolo. Porque o texto da Torá vai dizer que se o homem desposar uma mulher e deixá-la, ela pode receber carta de divórcio e casar-se de novo. Você sai do ídolo da cerveja, você vai para o ídolo do sexo, você vai para o ídolo religioso, você vai para o ídolo familiar, você vai divorciando e casando. Mas depois de ter divorciado, o texto diz que você não volta ao primeiro, a não ser que você seja viúva, para ele te recolher. Viúva do ídolo. Viúva do ídolo. O ídolo precisa morrer. E ele só morre por meio de um instrumento: fogo. Leomar usa muito esse texto quando ele dá as aulas de imersão. João Batista vê Yeshua e diz: eu faço a imersão de vocês na água, mas vem um após mim, que vai imergi-los no fogo. Esse é o noivo. Sukkot finaliza um período de expectativa, pastora, quanto ao meu desejo e pela provocação que eu recebi da Torá. A Torá me provoca a eu esperar o 8º dia para dizer: estou pronto para Adonai. Não é essa baderna que está aí fora. O Messias, ele tem o seu dia determinado por Adonai. O texto diz, o próprio Yeshua diz que nem ele sabe esse dia. Mas o texto da Torá não vai, pastora Sandra, cair em problemas matemáticos. O 8º dia, tão esperado, escatologicamente, dentro de uma visão de Torá, pertence a Adonai. O que pertence a nós? Esperá-lo, desejá-lo, almejá-lo como o dia mais importante das nossas vidas a cada ciclo. Mas se nós não virmos ele chegando, nós temos Torá. E é por isso que nós pegamos todos os rolos da Torá e dançamos com ele pela casa, passando de mão em mão ao final de cada ciclo, porque nós não fomos abandonados. Nós temos Adonai nos consolando, nos guiando e nos guardando para mais um ciclo, porque ele pode chegar no próximo, no pós-próximo, daqui a 10 ciclos, e nós continuaremos guardando o Torá, o símbolo único e maior da adesão e do amor a Elohim, não dito por mim, pela boca do próprio Messias: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Hag Sukkot Sameach. Que nós possamos mover esses molhos nesses últimos dias de Sukkot com a alegria permitida para o tempo, mas gerando uma expectativa de uma vida séria e reta à luz da Torá. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde. Amém? Shabbat Shalom a todos.